Você sabia que é possível antecipar o valor de até 10 parcelas do saque aniversário do FGTS? É isso mesmo, essa é a oportunidade perfeita para você quitar suas dívidas, cuidar da sua saúde e realizar aquele sonho de consumo ou finalizar um projeto importante na sua vida. Tudo isso a um custo baixíssimo, com a garantia do FGTS e com as menores taxas do mercado. E tem mais, você não precisa nem se preocupar com as parcelas todo mês. Olha que facilidade! Basta solicitar o seu e o desconto é feito diretamente do seu saldo do FGTS. Para solicitar é muito fácil, é só clicar no link da descrição desse vídeo e preencher com seus dados. Afinal, benefício que foi concedido pela Justiça, o juiz te concedeu, você ganhou aquele benefício na Justiça, ele pode ser agora cortado pelo pente fino do INSS? É o que você vai saber nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem esclarecer uma situação que é muito recorrente aqui nos comentários. Fernando, eu tenho um benefício que eu ganhei na Justiça. Aí, o pente fino que está chegando agora vai poder cortar o meu benefício, sendo que foi o juiz que deu? Muita discussão sobre isso e a gente veio fazer o vídeo atendendo a vários pedidos. Posso pedir aquele joinha e compartilhar esse vídeo também nos grupos que você tem aí para a gente espalhar boa informação? Muito obrigado. Vamos ao que interessa. Olha só, essa situação especificamente pode ou não pode rever ou cortar o benefício concedido judicialmente. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai decidir se o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pode cortar a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença concedidos por meio de ação judicial após perícia administrativa feita por médico do próprio Instituto. Ah, então é isso? Tem que esperar? Calma lá, fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês. O pente fino, ele vai poder te chamar, tá bom? Então, ele vai te chamar. Se você estiver na lista, você vai passar por perícia e aí, se você tiver negado, provavelmente você vai entrar na Justiça e aí vai parar no STJ. Quando o STJ decidir, vai decidir para todo mundo. O que acontece? Quando o juiz concede o benefício, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, subentende-se que você passou por uma perícia, né? O beneficiário passou por uma perícia médica em que foi constatada a aposentadoria por invalidez permanente. Ou seja, ali foi constatado pelo perito do juiz que você não tinha mais condições de voltar ao trabalho. Tem autonomia o perito do INSS para poder passar por cima dessa decisão? É justamente isso que está sendo discutido. No caso do auxílio-doença, a manutenção do benefício, ou seja, depois que o juiz dá o auxílio-doença, por ser um benefício temporário, aí o INSS mesmo tem a prerrogativa de fazer as revisões no mínimo de 6 em 6 meses, que é o que o judiciário recomenda. Então, nesse caso, creio que tem poder sim, mesmo que esteja nessa ação. Vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem. Esse assunto está no tema 1157, sob relatoria do ministro Herman Benjamin, né, do STJ, e será julgado como recurso repetitivo, o que significa que a decisão tomada valerá para todos os casos do tipo no país, certo? Então, olha só, tá aqui o print para vocês entenderem, né? Ou pelo menos para mostrar, para não achar que a gente está falando besteira, falam que é fake news. Tá aqui, tema repetitivo 1157, e que trata aqui, ó, definir a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa, ou seja, o INSS, após regular realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente da propositura de ação revisional. Quando você ganha um benefício na Justiça e é implantado ali, e há o trânsito em julgado, ou seja, teoricamente não há mais o que discutir, não cabe mais recurso. Por isso, esse impasse, né, principalmente com relação à aposentadoria por invalidez, e agora a gente tem o B94 também, o auxílio acidente, entrando nessa situação que grande maioria é concedida como benefício judicial. E aí, vai poder revisar? Não vai poder revisar? A gente aguarda a decisão do tema repetitivo 1157, que se torna cada vez mais
urgente essa decisão. Olha só, ainda não há data para o julgamento, que é um absurdo, né, pessoal? Uma situação tão gravosa dessa, se o pente fino te chama hoje, aí você é obrigado a comparecer. Então, essa ação aqui ela não impede de chamar, tem que esperar agora ela ser decidida. E aí, se você tiver o benefício cortado e não concordar, você vai entrar com a ação e ela vai ficar parada lá no STJ. Então, realmente, falta muito bom senso. A gente sabe que tem muitos processos pendentes, mas essa é uma situação urgente, uma vez que o INSS colocou o pente fino novo para rodar agora. Segundo o STJ, são ao menos 213 processos com decisões diferentes entre si. Os demais estão sobrestados, parados, à espera da definição final. O Tribunal Superior não informou a quantidade total de processos. Olha só, de um lado, há o entendimento de que, por se tratar de uma decisão tomada na Justiça, o benefício por incapacidade só pode ser cortado se o INSS entrar com uma ação de revisão. De outro, estão os que acreditam que a revisão pode ser feita de forma administrativa, com corte de renda após a perícia. Então, as duas situações aqui, quando fala que o INSS só poderia, através de revisão, seria pedir uma revisão na Justiça, tá? O INSS entrar na Justiça e pedir uma revisão do seu benefício, e não fazer uma revisão ali com o perito do INSS te convocando para um exame revisional, que é o pente fino. Então, existem esses dois lados. Como eu disse, geralmente nas sentenças já vem de auxílio-doença o juiz pedindo para poder que o INSS revise pelo menos de 6 em 6 meses para que a pessoa não receba o benefício além do tempo. Já no caso da aposentadoria por invalidez, o perito detectou uma incapacidade permanente, assim como o auxílio acidente também, né? Ele é uma indenização. Foi constatado ali que a pessoa merece uma indenização e ela recebe essa indenização mensalmente. Então, não tem muita justificativa para cortar também, e houve também uma brecha na legislação que deixou o artigo, né, o caput do artigo do auxílio acidente também intacto, o que vai gerar muito problema. A aposentadoria por invalidez ela é concedida aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho de forma permanente. Então, como é que você vai rever um benefício que foi concedido de forma permanente? O auxílio-doença é liberado para quem tem uma incapacidade temporária. Aí sim é diferente. Nos dois casos, os segurados podem passar por revisão administrativa periódica, sim, mas aí a questão é cortar. Se o INSS identificar fraude no benefício, então vamos supor, o INSS concedeu a aposentadoria por invalidez para você, mas na época você apresentou laudos falsos, estava ali com curativos falsos e passou. Aí, no caso de fraude, o INSS tem todo o direito de rever. Caso contrário, se a perícia foi válida, se realmente foi constatado que você não tinha mais capacidade para o trabalho de forma permanente, é realmente complicado, não cabe muito essa revisão, principalmente nos processos judiciais em que tiveram perícias judiciais. No benefício por invalidez, no entanto, há exceções que impedem o corte de renda. São 3 e muita gente já sabe, que são os segurados com 60 anos de idade ou mais, o portador de HIV ou quem tem a partir de 55 anos de idade e recebe o benefício por incapacidade por pelo menos 15 anos. E aqui você pode somar o auxílio-doença, que antecedeu a aposentadoria. Se os dois somarem 15 anos e você tiver 55, também está isento. Lembrando que, se for fraude e for detectado, aí não tem isenção, tá, pessoal? Tome cuidado com isso, que é uma pegadinha aí. Para fraude, não existe isenção. Dando continuidade aqui, ó, o tema que a gente falou aqui, que está no STJ, ele é controverso, mas a tendência é que a revisão feita no posto, ou seja, no INSS, seja validada na Justiça. O INSS tem a prerrogativa de rever, de convocar o segurado para a nova perícia e, se for constatado que ele não tem mais incapacidade laboral ou invalidez, há o direito de dar alta, diz aqui um especialista. Se depender da Justiça para dar alta, eu acho que vai ficar comprometida a questão da operacionalização do benefício. Embora haja um laudo judicial comprovando a incapacidade permanente para o trabalho, o permanente é relativo, na verdade. Roberto de Carvalho Santos, presidente do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, ele acredita que o STJ deverá validar a revisão administrativa, ou seja, autorizar o INSS a cortar. Então, preste atenção. O presidente do Instituto de Estudos Previdenciários
acredita que o STJ vai autorizar o INSS a rever os benefícios, ou seja, inclusive cortar. Não é a gente que está falando, a gente está mostrando aqui o que os especialistas estão falando, tá, pessoal? Então tomem cuidado, principalmente nos comentários aí, achando que a gente está trazendo informações sem sentido. A falha, diz o especialista, é quando há erro na análise pericial feita pelo INSS com o corte de um benefício concedido judicialmente, mas que ainda deveria ser pago, já que o segurado segue doente. Abre aspas. O que acontece muitas vezes é que o INSS convoca uma pessoa que teve o benefício judicial e não se reporta ao laudo oficial. Não faz uma análise desse laudo e atesta a melhora da pessoa, que acaba voltando para a justiça e consegue o benefício novamente. Então, ele faz uma crítica aqui, que o INSS pode rever, mas tem que rever com critério, tem que verificar o que foi constatado no laudo judicial, na época que às vezes não tem acesso, e aí comparar para ver o que o perito judicial considerou na época para conceder a aposentadoria por invalidez e não fazer uma análise só com o que está vendo agora. Então, se você tiver o seu laudo aí, seu processo judicial, já é uma dica você segurar ele aí. O advogado João Badari, do escritório Haiti, Badari e Luquim, afirma que orienta os seus clientes a procurarem o judiciário somente se a incapacidade persistir e houver a comprovação de erro da perícia ou do próprio INSS ao cortar o benefício. Ou seja, se você não merece mais benefício, não adianta entrar na justiça. É o que ele quis dizer aqui. Abre aspas. Os principais casos que vamos para o judiciário é quando teve o benefício cessado no pente fino e foi cessado em razão da perícia que constatou a capacidade para o trabalho, porém, analisando toda a documentação médica recente, mostra que ele está incapaz para o trabalho e precisa ficar afastado para fazer o tratamento aqui, principalmente para auxílio doença. Cancelamento de benefício está previsto em lei, diz a AGU. Aqui é a parte do INSS, né, a defesa do INSS alegando. Em nota, a AGU, Advocacia Geral da União, que defende o INSS na Justiça, afirma que a lei previdenciária prevê o corte dos benefícios após revisão. O benefício é condicional, devendo ser pago enquanto mantida a incapacidade laborativa, ou seja, o impedimento, né, para o trabalho, disse a AGU. Assim, o INSS defende a possibilidade de cessação administrativa da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente após regular perícia médica. Para Francisco Eduardo Cardoso Alves, que é vice-presidente da ANMP, Associação Nacional dos Peritos Médicos, não há prejuízo ao cidadão que tem o benefício judicial cortado após revisão no INSS, abre aspas, disse ele. O princípio da revisão dos benefícios judiciais não é afrontar uma decisão judicial, e sim rever se ainda permanecem os presentes as mesmas condições do passado quando houve a decisão da Justiça. Aqui é o lado da perícia falando. O benefício por incapacidade é considerado pela própria Justiça um direito precário, mutável, por se tratar de saúde, ou seja, a saúde pode melhorar ou pode piorar. O estado de saúde hoje pode não ser o mesmo de amanhã, disse ele. Os peritos médicos federais têm realizado pentes finos periódicos que começaram em 2016 na gestão de Michel Temer. Segundo Alves, na ocasião, de cada 10 benefícios revisados, 8 foram cessados, encerrados. 80%, pessoal. O foco era justamente aposentadorias e auxílios judiciais. Dentre os cortes, o perito relembra o caso de uma segurada que conseguiu o benefício por incapacidade na gravidez por hipertensão e seguiu recebendo a renda por 14 anos. Abre aspas, a gente estima que metade dos segurados afastados que tiveram benefícios cessados estavam empregados. Houve caso de segurado afastado por problema de marcha, mas que corria maratona, ou seja, não conseguia andar, mas corria maratona, exemplificou ele, mas também não dá para nivelar todo mundo por baixo, não é isso? Estudo da FGV sobre o PRBI, Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que é o pente fino, mostra que de 2016 a 2019 houve economia de mais de 85 bilhões nos cofres públicos com esses cortes. Em 2016, quando a revisão teve início, de um total de 1,8 milhão de auxílios doenças, 563 milhões haviam sido concedidos há mais de 2 anos, sem data
de alta programada. Então, de 1.800.000 auxílio-doenças, 563.000 haviam sido concedidos há mais de 2 anos e sem data programada para acabar pela Justiça. Por isso, ele justifica que o pente fino é importante. Na nossa opinião aqui, pessoal, na nossa experiência, enquanto não sair esse tema do STJ, a gente crê que o INSS nem vai chamar essas pessoas que estão nessa situação com benefício judicial. Opinião nossa, tá, pessoal? Porque é um benefício que vai para a Justiça de novo e aí vai gerar mais custas, enfim. O INSS, sendo inteligente, não deveria chamar essas pessoas enquanto o STJ não tomar essa decisão. Se o STJ decidir que não pode rever, e aí pronto, já não vai chamar, acabou, vai economizar mão de obra e tempo de muita gente, certo, pessoal? Então, pente fino de 2022, segundo informações, já cortou 85% dos benefícios. Dados do INSS mostram que em 2022, de 11.704 benefícios revisados, 9.909 foram cortados, o que representa 85% do total. Segundo o Instituto, embora vigente a previsão legal para o pente fino até 31 de dezembro desse ano, o PRBI está suspenso. Então, desde 2019, com a aprovação da Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, há previsão para que o governo revise os outros benefícios, incluindo previdenciários, assistenciais, trabalhistas e tributários. Então a gente teve greve esse ano, teve uma série de situações, pandemia, que o pente fino não convocou tanta gente assim. Mas agora, com o retorno, principalmente com a questão da economia, a gente deve ter novamente um avanço dessa operação do governo. Então espero que vocês tenham entendido. Resumidamente, a gente crê que enquanto não sair essa decisão do STJ, o INSS não deve chamar essas pessoas com benefício judicial. Mas é a nossa opinião aqui, eu quero que você deixe sua opinião também, o que você acha disso. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder para você, seja em forma de vídeo, seja em forma de comentário mesmo. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço, minha voz está acabando. Eu agradeço muito sua audiência, até o próximo INSS Sem Segredo.